dentro da comemoração do bicentenário da independência do Brasil, e a professora falar a apresentação do coral que veio para brilhantar esta tarde, inclusive como homenagem ao Brasil e a todos vocês jovens aqui presentes. Professora, boa noite. A Escola Tiradentes, os professores da Companhia dos Alunos, né? Meu querido coral da NAS Voz do Potegi, meus familiares, Lucias, amigos que estão aqui presentes. Couquinho, ele falou de todos os imortais, das obras dos imortais, mas ele acabou não contando a importância que é ele para a história do Rio Grande do Norte, escritor também, professor renomado, né? Eu acho que são poucos alunos que não conhecem Couquinho, né? Então ele é assim, uma pessoa simples, né? Mas é de um valor incrível. Bem, esse momento especial, um pouquinho já disse, falou tudo sobre o que nós estamos comemorando aqui na academia, celebrando esses 200 anos da independência. É super importante essa participação de todos nós, vai ser um marco na história, né? Talvez tenhamos, daqui a mais 100 anos, que alguém vai falar o que se comemorou em Natal sobre os 200 anos, porque dos 100 anos todo mundo sabe, foi um mês inteiro de comemoração, e esse ano várias instituições comemoraram, e com certeza todos nós que estamos aqui, está sendo filmado, e nós também vamos entrar para essa história. Eu quero apresentar aqui o nosso coral da NAS Voz do Potegi. É um coral da associação que eu dirijo, que é da Associação Nacional dos Servidores Públicos da Previdência e Seguridade Social. Ele é composto por servidores tanto do INSS, do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, e também os familiares, que ele é aberto para os familiares, que hoje nós convidamos para participar aqui. Nós temos sob a regência de Edivaldo Ribeiro, que é músico. Ele rege também outros coros também em Natal, é uma pessoa já bastante conhecida na área musical. E esse coral nós fundamos em 1995, agora esqueci, 5, né? 1995. E é um coral que ele não tem o objetivo de ser profissional, é apenas de lazer, que nós temos um projeto de saúde e qualidade de vida para os nossos associados, e ele é feito exatamente para isso, porque os servidores vão se aposentando e vão ficar em casa, e o coral tem esse objetivo de juntar, de unir e manter essa família, a família nossa, nasciana, viva, participando. A gente sai todas as quintas-feiras lá no prédio do INSS. E, por incrível que pareça, o coral já se apresentou já em vários países, né? Aqui no Rio Grande do Norte, em quase todas as cidades. No Brasil também, tem várias apresentações no Brasil. E também em todas as unidades do INSS, porque é o nosso papel se apresentar em cada PS do INSS. Sempre nos eventos a gente está participando. Então, nós gostaríamos de agradecer, Edivaldo, por estar aqui, a todos vocês, o carinho, a atenção, né? E prestarem nesse momento aqui. Quero convidar, então, Edivaldo, e uma salva de palmas para o coral. Sobre o teu cavalo.
cabelo ao vento, o sol varando nossas roupas no varal, na bruma leve das paixões que vem de dentro, vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo feito no cabelo ao vento, o vento e o sol varando nossas roupas no varal. Eu já escuto o seu sinal. Eu já escuto o seu sinal. Como se um anjo sussurrou no meu ouvido, e eu não ouvi, eu escuto o seu sinal. Que tu virias uma manhã de domingo, e eu te anuncio no sino das catedrais. Eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. Esta brilhante apresentação, dando prosseguimento às atividades desta tarde, em 1922, quando se comemorou o centenário da independência do Brasil, governava o Rio Grande do Norte Antônio José de Melo de Souza, que foi um intelectual, um escritor, considerado um dos principais ficcionistas da nossa literatura. E é interessante que esse governador, um ano antes, aliás, 2 anos antes das comemorações, ele começou a preparar a grande comemoração do centenário. E aí foi muita coisa, inclusive aquela praça 7 de setembro, onde tem um monumento à independência, inclusive, que houve uma tentativa de roubo de uma das estátuas agora, às vésperas, inclusive, das comemorações. E a estátua, inclusive, não foi ainda colocada lá. Mas foi muita coisa que esse governador fez. E ele chamou um pintor, Moura Rabelo, para que desenhasse algumas figuras do Império, que são essas que estão aqui. Essas aqui são reproduções. As originais se encontram no Instituto Histórico e, devido ao tempo, elas estão bastante deterioradas. Então, não podem ser expostas. Aqui são reproduções. Mas só uma curiosidade. São 16 pinturas. Aliás, nesse caso aqui, desenho. Ele desenhou o retrato que você tem de Zé Bonifácio, Zé Clemente Pereira e por aí vai. Mas o que é interessante, só para concluir a minha parte, é que eram 20 quadros. Só restaram, nós só temos 16. Uns dizem que ele não terminou a coleção. Outros dizem que desapareceram os outros 4 quadros. Mas o que é interessante é que, como é a comemoração do centenário da independência, entre os quadros faltam os 2 principais, que seria de Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina. Então, se tem várias figuras do Império, começando por Zé Bonifácio, Zé Clemente Pereira, Padre Feijó, indo até Dom Pedro II. Mas o mais importante, que seria Dom Pedro I e a Princesa Leopoldina, a Imperatriz Leopoldina, esses quadros não chegaram até nós. Mas ficaram essas obras de arte que estão hoje no Instituto Histórico, para mostrar que há 100 anos a comemoração foi muito grande. Inclusive, muita coisa foi feita em comemoração ao centenário da independência. Daqui a 100 anos, vamos falar, inclusive, que vocês estiveram aqui no centenário, no bicentenário da independência.
agora a parte mais importante desta tarde, que é a palestra do professor Manuel Neto, que vai falar sobre a participação das mulheres no movimento da independência. Independência do Brasil, nós temos participação ativa das mulheres. Boa tarde a todos. Estou aqui sei lá, uma brincadeira, uma coisa de lei, de ódio. Eu não sou de falar, sou mais de escrever. Embora mal, sou mais de escrever. Na realidade, eu pesquiso sobre os séculos XV e XVI, em torno do descobrimento do Brasil. Umas décadas depois, do século 1500 e umas décadas antes. Mas aqui estou. Tive que pesquisar bastante, que não é um tema que eu estava completamente por fora, mas mesmo assim descobri coisas bastante interessantes. 2022 está sendo emblemático para nós brasileiros, pois estamos comemorando o bicentenário da independência, a partir da compreensão de que um povo não pode prescindir do seu passado. Tais comemorações evidenciaram esse pensamento como parte do festejo. Foi apresentada a temática Mulheres da Independência, ou seja, mulheres insurgentes, mulheres revolucionárias que tiveram participação efetiva nesse processo. Creio que isso se justifica pela patente constatação da necessidade que a historiografia avance no sentido de dar o devido lugar às mulheres, sejam brancas, negras ou indígenas. As mulheres enfrentaram preconceitos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. No entanto, não se pode negar que sempre estiveram presentes nos eventos de acontecimento ao longo da história. Todos, sem exceção, incluindo a Índia, o mais ferrenho machista que sua ruína. Sempre é mais fácil estar estrangeiro, mas esquecer nossa origem. Citamos como mais contemporâneas, faz parte da história, a recém-falecida Elizabeth II da Inglaterra, Joana d'Arc, Margaret Thatcher, das outras mulheres, esquecendo a nossa. O plano aqui. Vou começar citando Luíra Ubi, filha do cacique do Iraque, Ubi, indígena Ubi da etnia Tabajara, nascida na primeira metade do século XVI e batizada como Maria do Espírito Santo Arcogeiro, casada com Jerônimo de Albuquerque, Cauê, e mãe de Jerônimo de Albuquerque, Maranhão, que teve participação efetiva no início da história do Rio Grande do Norte. A seguir, Madalena Caramuru, também nascida na primeira metade do século XVI, filha do náufrago português Diogo Alves Correia, Caramuru, e da Índia Paraguaçu. Instruída, manifestou-se em defesa do povo indígena perante os portugueses. Filipa de Souza, portuguesa, também tivemos portugueses que fizeram parte da nossa história. E mais adiante falarei de uma outra estrangeira, já foi citada aqui por pouquinho, muito importante na nossa história, que é Maria Leopoldina, e terei mais alguns a respeito dela. De início popular, Mulheres da Independência, das quais falarei com mais detalhes adiante. Começando por Ana Nélia, enfermeira baiana, Anita Garibaldi, a revolucionária catarinense, heroína de dois mundos, votou aqui e na Itália com seu marido Giuseppe Garibaldi. Maria Firmina, escritora maranhense, Princesa Isabel, regente do Império. Chiquinha Gonzaga, compositora carioca. Georgina Albuquerque, pintora paulista, Naide Tefé, Berta Luz, Lutz, sufragista paulista. Laudelina dos Campos Melo, defensora dos direitos trabalhistas, mineira do Nascimento. Carolina Maria de Jesus, mais contemporânea a nós, escritora paulista. Josefa Paulina da Silva, camponesa e líder rural alagoano.
Não esquecendo as nossas conterrâneas, começando com Clara Filipe Camarão, da nação potiguara, que se destacou em batalhas ocorridas durante a invasão holandesa e teve como companheiro Filipe Camarão, do século XVII. Nízia Floresta, patrona de uma das cadeiras aqui da academia. Isabel Gandin, professora. Alda de Souza, ambas também patronas da cadeira da academia. Celina Guimarães Viana, professora e primeira eleitora do Brasil, nasceu em 1890. Luísa Alcira Teixeira Soriano, a primeira mulher eleita prefeita de um município na América Latina. Joana Cacilda Bez, vereadora do Brasil, primeira vereadora do Brasil, nasceu em 1898. Maria do Céu Fernando de Araújo, primeira deputada estadual. Militana Salustino Nascimento, pessoa humilde, cantora de verso, considerada por muita a maior romanceira do Brasil. Nasceu no século passado, em 1925. E a rainha do choro, Ademilde Fonseca, o centenário foi comemorado no ano passado. Quando começamos a vasculhar esse ponto da história, veremos que a participação feminina não se resume apenas como coadjuvantes ou figurantes. Muitas foram fundamentais na construção do nosso país, embora seja maioria em número e mais ligeiros. Nós homens somos minoria. Mas há séculos sempre foram educadas para cuidar do lar e cuidar dos filhos. Realmente, nas últimas décadas, tem variado, tem modificado bastante. Vocês jovens já estão e nasceram nesse milênio, sabem disso, estão sentindo bem isso. Até hoje enfrentamos esse preconceito. Para ter ideia, o livro de Aço, guardado no panteão da Pátria e Liberdade, na Praça dos Três Poderes, menos de 10% são mulheres das heroínas nacional. Nessa casa, atualmente só temos 6 mulheres, entre 40 acadêmicos, ou seja, 15%. Precisasse mudar isso. Eu acho que as próximas eleições, com todo respeito aos recém-escolhidos, Pouquinho e Ivan, eu acho que pelo menos 6 seguidos, especialmente esse percentual aqui nessa casa. Nós temos muitas mulheres valorosas no Rio Grande do Norte. Procura vitimá-las ou minimizá-las e vincular apenas como mães, filhas, esposas, irmãs, amantes dos grandes nomes masculinos. Vou tentar citar até um, faz parte da nossa história. Mas com verdadeiras revolucionárias que, ignorando o preconceito, participaram efetivamente, combatendo pouco a pouco com Maria Quitéria, produzindo munições, transportando armamentos e cuidando de feridos como enfermeiras. É preciso que a análise das interpretações construídas avance no sentido de procurar entender os porquês da pouca transcendência, do ocultamento e da despolitização que são reduzidas as ações das mulheres nos diferentes processos históricos. Como a mulher da independência. A mulher da independência, eu vou começar desde a Inconfidência, com a Conjuração Mineira. A independência não foi só um brado às margens do Ipiranga, foi um trabalho árduo e longo de brasileiros e brasileiras, patriotas e portugueses e portuguesas, que adotaram a colônia como sua pátria, que durou décadas de luta. Nos anos que antecederam, as mulheres foram completamente esquecidas, mas, mesmo assim, não se conseguiu ofuscar algumas verdadeiras heroínas no período da regência Dom Pedro, Maria Leopoldina de Áustria. 1822 foi marcante, mas estipulou o 7 de setembro, dia da pátria, pouco se falando, embora se fale ainda, o 9 de janeiro, dia do filho. O 2 de setembro, o dia da deliberação da separação de Portugal, assinado por Maria Leopoldina como princesa regente do Brasil. Dom Pedro estava em São Paulo. 12 de outubro, dia da aclamação no Campo de Santana do Rio de Janeiro, uma grande festa. E o 1º de dezembro, dia da sagração e coroação de Dom Pedro e Dona Leopoldina. Eu destaco que nesse dia
o monarca criou a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, a primeira comenda genuinamente brasileira. E também, 1º de dezembro, 2 séculos antes, foi o início do reinado de Dom IV, o restaurador, o primeiro Bragança, rei de Portugal. Nessa história, a resiliência e a força das mulheres foram fundamentais para o sucesso. Esposas, mães, filhas trabalhavam para libertar a colônia, já participando do Reino Unido e Portugal, Algarves, Portugal, Brasil e Algarves. Mas as forças portuguesas, desde 1821, são parentes, amanhã, dia 29 de setembro, estará fazendo 201 anos, que as cortes portuguesas deram não a Dom VI, porque queriam que o Brasil retornasse a ser colônia. Quando aqui saiu, eles aquela famosa frase. Isso foi em 29 de setembro de 1821. Muitas forças para o fronte, ampliando o número de desconhecidas. Quitéria chefiou tropas compostas de brancos, indígenas, negros, homens também, brancos, indígenas e negros, lutando pela nossa independência contra a tropa portuguesa. Vou começar a falar sobre Maria Leopoldina. Conhecida no Brasil como Maria Leopoldina, a princesa austríaca, casou-se com Dom Pedro em 1817 e transformou-se em imperatriz do Brasil em 1802, coroada, como já falei, em 1º de dezembro. Como parte de sua educação, Leopoldina aprendeu 3 idiomas, alemão, francês e italiano. E ao longo da vida, mais 2, o português e o inglês. A sua viagem ao Brasil foi uma viagem longa de 85 dias. Ela aperfeiçoou seu português e causou surpresa a toda a corte, principalmente ao príncipe, ao rei Dom João, porque falava um português quase sem sotaque. Aprendeu principalmente nessa viagem cheia de problemas, transtornos, passou um tempo, uns semanas, meses na Angola, para depois fazer a grande travessia. O fator que marcou definitivamente a vida de Leopoldina, porém, foi seu casamento com o príncipe português. É uma das grandes personagens da história brasileira e teve um papel importante na condução da independência do Brasil. Apesar de sua importância no processo, Leopoldina teve sempre o papel diminuído. Se fala em Dom Pedro, conquistador, e às vezes prefere falar em Marquesa de Santos, as coisas que, para minimizar a importância da mulher que presidiu o Conselho de Estado, o Conselho de Ministros, como primeira regina, assinou a declaração de separação de Portugal no dia 2 de setembro de 1822. Dom Pedro, depois de receber uma carta dela, 5 dias depois, proclamou a independência. Uma carta muito dura, que, seguindo, repetindo os desejos do sogro, com o qual ela teve grande influência junto a Dom João, disse que proclamasse a independência antes que outro aventureiro lançasse mão, porque havia um movimento republicano na época já começava a crescer, pois o pão estava lá. Assim ele fez e ficou em São Paulo até o dia 10. No dia 15 foi que retornou ao Rio de Janeiro e reassumiu o príncipe regente, ainda príncipe regente, porque só foi aclamado em outubro e coroado em dezembro. Leopoldina foi a primeira governante desse país. Foi governante durante 33 dias. Foi governante também, foi quando faleceu em 1826, quando Dom Pedro
Dom Pedro se encontrava na província Cisplatina, que Ivan visitou recentemente e registrou muito bem a sua presença lá. Nós estávamos falando há pouco da história da Cisplatina, hoje a República Oriental do Uruguai. Muitas províncias se rebelaram, mesmo após a proclamação e a entronação de Dom Pedro. A Bahia, Pernambuco, Minas, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Havia resistências mergulhando num vai e vem sem precedente na história política do Brasil. Ao lado dele, apresentando a concretização dessa luta, o seu reconhecimento não foi obtido totalmente por vias pacíficas. Não foi igual à independência norte-americana. E lá também outro motivo diferente do nosso. Conjuração Mineira, pouco se fala. Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Participando da Conjuração Mineira, ela nasceu no ano de 1748. Era considerada a mulher mais rica da região de Ouro Preto. Foi a única mulher a participar ativamente da conspiração e pagou caro pelo seu envolvimento e ter decretado, durante a devassa, o confisco dos seus bens. De fim da educação, foi ela quem escreveu a carta denunciando Joaquim Silvério do Reis como traidor dos conjurados. Conta que a carta foi enviada através de um escravo a seu marido, o coronel Francisco de Oliveira Lopes, que se encontrava para Paraupeba, informando da prisão de Tiradentes e outros sujeitos no Rio de Janeiro. O casal sempre esteve presente nas articulações e a presença de Hipólita foi fundamental. Quando a rebelião fracassou, o coronel foi sentenciado a degredo perpétuo na água. Desesperada, Hipólita conseguiu informação sobre o local onde ele estava preso, retornando, subornando um funcionário. Subornando para um bem, né? Hoje as cores, né, tem outras finalidades, nada republicano e nada desinteressante. Né? Ela finalmente conseguiu eliminar praticamente todas as provas que incriminavam os participantes, se arriscando a ser delatada. Bom, 822, como já falei, desde o Fico até a coroação, e a Revolução Pernambucana de 1817. Bárbara de Alencar. Nasceu em Pernambuco e viveu na cidade de Crato, casada com o fazendeiro José Gonçalves dos Santos. Teve 3 filhos, Cristão Pereira Gonçalves e os padres José Carlos dos Santos e José Martinha de Alencar. José Martinha de Alencar depois abandonou a Batina e era o pai de José de Alencar, o famoso escritor José de Alencar. A história da matriarca da família Alencar, que liderou importantes movimentos políticos sociais, é pouco conhecida, mesmo no seu estado natal, Pernambuco. Aos 57 anos, já viúva, ela se tornou uma das primeiras prisioneiras políticas da história do Brasil, ao lutar contra o domínio da coroa portuguesa. Depois, teve uma luta muito grande por causa do reinado de Dom Pedro. Era muito duro, fez uma constituição muito rigorosa e ela estava pela liberdade. Chegando à parte final, gostaria apenas de deixar para vocês uma mensagem que deve ser lembrada por todos a partir dessa comemoração do bicentenário da independência. Todo mundo fala da independência, da importância de ser livre. Um dos bens mais preciosos que nós temos é a liberdade. Mas a liberdade, ela deve ser vista com compromisso e com responsabilidade. São 2 pontos básicos para todos nós, principalmente para vocês jovens, que lutem pela liberdade, mas lutem com compromisso e com responsabilidade. Essa é uma das grandes lições da independência. A independência do Brasil não terminou. Ela é um processo que cada dia ela vai se concretizando em cada um de nós. E a segunda coisa, depois da brilhante palestra do professor, que vocês procurem estudar mais sobre a participação das mulheres na história.
como é importante que na independência a gente rememore as grandes mulheres que fizeram a independência. O professor colocou muito bem quando ele fala que Dona Leopoldina, a independência estava feita. Dona Leopoldina foi a primeira mulher a governar o Brasil. Quando Dom Pedro vai para São Paulo, ele passa o governo para ela. Ela era regente. Quando ela manda que ele apenas concretizasse, que é o ato da independência, apenas a concretização do fato. A independência estava feita a partir dela. E muitas vezes a gente não valoriza isso. O professor colocou muito bem que a história da humanidade, a história como um todo, é uma história machista. Quando a gente estuda os filósofos gregos, não tem uma mulher. E por aí vai. E quando aparece uma mulher na história, se procura tudo para justificar, menos a competência dela. Desde Cleópatra. Não, porque Cleópatra namorou com Júlio César, não tem nada a ver. Cleópatra foi uma das grandes estadistas da história, que desafiou o Império Romano. Joana d'Arc, na Idade Média, era uma santa. Não estou tirando os méritos de santidade dela. Se ela usou a religião para dar unidade ao exército francês e vencer determinadas batalhas contra a Inglaterra, foi por competência, porque ela nasceu e se criou na guerra. Ela tinha 17 anos, foi 17 anos de guerra. Mas toda a vida se procura arranjar outras coisas para não reconhecer a competência das mulheres. O mundo seria muito mais desenvolvido, inclusive humanamente, se as mulheres tivessem tido uma participação ativa e direta na sociedade. Então, para vocês essa reflexão, a independência com liberdade e responsabilidade e a participação ativa que a mulher deve ter na sociedade. Agradeço a presença de todos. Se esqueci o nome de alguém, me desculpe, mas sintam-se todos agradecidos e muito obrigado pela participação.